Amém, graças a Deus. Esse dia para nós é muito importante. O primeiro dia do nosso propósito. Eu creio que esse passo de fé, se ele for mantido, você dá um rumo à sua vida completamente diferente. Tudo começa assim, com passo de fé. E quando você dá aquele passo de fé, e você o mantém, você resiste firme, você reescreve, você dá condições para Deus reescrever a sua história. Eu quero que você tire do foco, talvez você olha muito algumas pessoas, a distância em que está e de onde você gostaria de chegar. Não olhe dessa maneira, porque quando a gente vive um dia de cada vez, focalizando o alvo, eu sonho com isso, Deus tem isso comigo, e você decide viver com boas expectativas, não se rendendo àquelas situações todas difíceis e olhando, olha onde eu estou, para eu chegar lá, isso vai demorar muito, isso é muito difícil, não. Tudo começa com o primeiro passo. E aquela insistência em manter. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha um banner de alguns trabalhos grandes, e um deles, bem grande, que ficava bem aqui no fundo da igreja, bem aqui nessa parede. Então, era um ano o primeiro ano aqui foi um ano muito difícil. Imagina, você saiu de um lugar onde você está com a sua vida estabelecida, e rumar para um lugar completamente desconhecido para você, e dar início do zero. Então, eu não tinha televisão, eu não tinha rádio, eu não tinha nada. Eu tinha minha fé em obedecer uma ordem de Deus. Então, às vezes, eu tive reuniões que eu comecei com uma pessoa, o culto. E aí eu tinha lá naquela parede um banner de um trabalho muito grande, aquela imagem, aquela multidão toda. E eu focalizava aquele banner, e dentro do meu coração eu realizava o melhor trabalho, às vezes 15, 30 pessoas, o melhor trabalho que eu podia realizar. Focalizando a coisa certa. Deus me mandou vir para cá, Ele tem uma obra comigo, e eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Então, para eu chegar numa outra situação, parecia assim, impossível, porque dá 6 meses, dá 8 meses, e você está lá. Parece que nada vai mudar. Tudo vai ficar daquele jeito. Mas a perseverança, focalizando o alvo certo, aquilo que Deus te mandou fazer, trabalhando também as motivações certas, por que estou fazendo isso? Porque, como eu disse quarta, Deus não se importa com o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Então, aquilo tudo vai sendo trabalhado dentro de nós. Então, quanto eu amo essas almas, se eu tenho 10, se eu tenho 15, se eu tenho 30. E ali você vai sendo testado a fazer o melhor trabalho que você pode fazer. E passando por cima de tudo aquilo que talvez o diabo muitas vezes mostra, mas isso, aquilo, e você diz, não, eu estou no caminho certo, se Deus me mandou estar aqui, eu vou prosseguir. Isso eu estou contando essa parte da história.
Mas, como eu falei na reunião da manhã, que eu gostaria muito que você fosse ouvir e refletisse novamente. Lá atrás, no começo da vida, eu fui focalizando o alvo certo. Porque se eu ficasse com a minha cabeça naquele ponto difícil, naquele momento difícil da vida, como que nunca eu vou sair daqui, não. Eu fui dando os passos de fé, tinha momentos mais difíceis, mas qual foi a diferença na minha vida, da vida de muitas pessoas que começaram comigo? Foi a determinação, a perseverança. Eu decidi que eu ia continuar. Então, você pode hoje, é um passo importante. Eu podia, como muita gente, no mesmo dia em que eu recebi Jesus, eu não estava sozinha no altar. O dia em que eu me batizei, eu também não me batizei sozinha. Muitas pessoas receberam Jesus no mesmo dia que eu e se batizaram no mesmo dia. Mas, lamentavelmente, a maioria foi desistindo ao longo do caminho. Então, aquele passo de ir à frente e receber Jesus foi muito importante. Mas e o depois? O passo de me batizar foi muito importante, mas e depois? Eu tinha que continuar. Muitos não continuaram. Muitos desistiram, desanimaram. Então, o passo de fé de iniciar o projeto de conquista, esse dia, esse primeiro dia, é maravilhoso para todos nós. Mas e agora? Agora você tem seus enfrentamentos, seu dia a dia. Aquele dia que o trabalho foi mais puxado, o trânsito é difícil, as batalhas, uma decepção, você esperava que algo acontecesse e não aconteceu. E aí o diabo, por isso que eu falo que você tem que sintonizar a rádio certa mentalmente. Você não pode ficar com a sua mente em ponto morto. Você tem que estar atento às coisas certas. Você tem que ficar com o que você sabe, não deixar o diabo controlar a sua vida através dos seus pensamentos e sentimentos. Você não pode. Você tem que focalizar o alvo certo e fazer a coisa certa. Então, é focalizar o alvo certo, em absolutamente, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você tem que se manter firme naquilo que você sabe, você sabe, você sabe e você sabe. E quando a gente sabe, havia uma coisa dentro de mim, eu sabia que Deus podia fazer. Estava contando agora mesmo, e para minha família, especialmente o meu filho mais velho que veio e falou, apesar de eu saber da história, mãe, eu fiquei muito edificado e tal. Depois meu filho caçula também e tal. E aí eu lembrei um fato, né? Que alguns anos atrás eu estava, quando eu ainda estava em São José do Rio Preto, na nossa igreja sede lá, chegou uma família buscando ajuda no Senhor. E o filho mais velho, a história era igualzinha do Murilo. Inclusive, ele era um moço alto, de boa aparência, já bastante debilitado pela situação, mas você via que ele tinha tudo para ser um moço muito bem-sucedido. E aí, ouvindo a história é a mesma história do Murilo. A mesma história. De doenças, com 1 ano de idade, febre alta, convulsões, diagnóstico de epilepsia, medicamentos os mesmos. E todas as sentenças iguais. E aí chega essa família. E quando eu ouvi a história e vi o estado do rapaz, eu vi a diferença.
Era a mesma história do Murilo, só que com um final diferente. Porque eu busquei a Deus e a mãe dele não buscou a Deus. Só dependeu da medicina. Então, ele tinha tudo que a medicina tinha dito que ia acontecer com o Murilo, aconteceu com ele. Tudo que você possa imaginar. Ele tinha um retardamento mental grave, ele não tinha conseguido estudar, ele nunca tinha se relacionado com ninguém, ele não podia trabalhar, ele tinha desequilíbrios, ele tinha surtos, e situações várias. Ele andava curvado como alguém que tinha um retardamento mental, sendo que ele nasceu perfeito. E o destino dele foi alterado por uma doença que poderia ter sido vencida, superada com a fé. Eu acredito nisso, porque eu venci. E aquilo, muito tempo, às vezes eu ficava parada, olhando para aquele rapaz, e às vezes as pessoas nem não me imaginavam o que é que eu estava pensando, e segurando às vezes para não chorar. Às vezes eu subia, chorava sozinha, agradecendo a Deus. Porque Deus trouxe para mim um caso que não foi socorrido com a fé a tempo, só com a medicina. E a medicina é limitada. Recentemente, uns anos aí, agora atrás, eu peguei um outro caso de um menino de um acidente de carro que também teve perda do braço direito. Ele ficou todo deformado do lado de cá. Conseguiram reimplantar o braço, mas o braço ficou estético. Então, ele andava arrastando assim, o braço totalmente estético. O mesmo caso, um caso de acidente muito grave, só que a família também só contou com a fé. Só contou, desculpe, com a medicina, e eu contei com a fé. Eu me lancei na fé. Então, é a fé. Eu tive a ajuda da medicina, mas a medicina é limitada. A medicina, para a epilepsia, só tinha medicamento. E algumas terapias. E para o braço, fizeram tudo o que eles podiam. Não tinha mais o que fazer. Se Deus não intervisse, eu não teria tido o final feliz que eu tive. E foi Deus, foi crendo em Deus. Somente em Deus. Então, o que eu aconselho cada pessoa, nesse 2016, fazer tudo diferente, mesmo os que já estavam fazendo certo, buscando a Deus, invocando a Deus, se lança mais em Deus. Faça mais, se aproxime mais dEle. E, acima de tudo, lembre, conte com a fé. Porque a fé, ela é capaz de te levar para lugares que você nunca imaginou. Não há nada que você não possa vencer através da fé em Jesus Cristo. Você pode vencer tudo. Hoje, você pode estar vivendo uma situação completamente diferente, distante do que você quer. Tira o seu olhar disso e focaliza aquilo que você quer viver. E persiga isso em Deus. Construindo um relacionamento sério com Deus. E tudo que vier para te desmotivar, não deixa mexer com você. Mantenha a sua fé. Deus pode mudar isso. Deus pode mudar isso e Deus pode mudar isso. Em Josué, eu quero encerrar com essas duas passagens. Josué 4, 1-7. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas,
um de cada tribo, lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Nós falamos recente que pedra, rocha, na Bíblia, representa poder e estabilidade. E coloca nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Olha aqui no 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, que significam essas pedras? Por isso que nós temos que manter o poder e a estabilidade. Por isso que nós temos que manter a fé acima de tudo. Quando seus filhos no futuro perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Que foi o que eu mostrei aqui hoje. Eu ter mantido o poder e a estabilidade ao longo da vida. Quando meus filhos perguntam: mãe, como você chegou até aqui? Um dia o Senhor abriu o mar para eu passar, derrubou muralhas. Um dia o Senhor fez isso, isso, isso e isso. A sua perseverança hoje será um memorial para os seus filhos amanhã, para os seus descendentes e as próximas gerações. Que você vai poder dizer a eles como vencer, de que maneira fazer para chegar lá. E tudo começa com um projeto, num dia como hoje, quando você decide entrar em jejum ainda cedo, e ficar um dia na igreja, quando o mundo diz que isso é loucura. Deixa suas crianças no berçário, como eu, desde o ventre até fora, meus filhos estavam na igreja, ora deitados num colchonete, ora encostados num travesseiro, ora no colo mesmo. Muitos, eles não sabiam o que aquilo significava, mas a unção estava vindo sobre eles. Anos depois eu tenho o meu memorial, as minhas pedras, que é poder e estabilidade. Eu estou aqui. Depois de tantas guerras e batalhas, de tantas afrontas, de tantas perseguições, eu posso declarar ao mundo: eu passei por tudo isso e eu estou aqui. É isso que tem que entrar no seu espírito. Quantos inimigos se levantaram, mas como salmista, eu posso repetir a mesma frase: procurei meus inimigos e não os encontrei. Onde eles estão? Eu não sei, mas eu sei que eu estou aqui. Muitas guerras eu tive que enfrentar, doenças, problemas, situações, mas nenhuma pode resistir ao poder da fé em Jesus Cristo. Então ele disse: pega essas pedras como memorial, porque no futuro vocês vão dizer aos seus filhos, quando eles perguntarem: o que significa essa pedra, pai? Foi isso e isso que aconteceu lá no Jordão, na travessia do Jordão. Alguns não têm vitórias para contar. O seu memorial não é de sucesso, mas de fracassos. Porque eles não resistiram quando deveriam ter resistido. Eles foram egoístas, desanimados, inconsequentes, não foram determinados, perseverantes, não confiaram em Deus quando deveriam ter confiado. Confie em Deus e faça isso. Pega esse conselho, o mesmo conselho que Deus deu para Josué, serve para mim e para você, porque eu quero, o ano que vem, se Jesus não estiver vindo,
Eu quero, nos projetos de 2017, poder levantar a mão mais uma vez, dizer, o meu testemunho é esse, eu estou aqui, eu continuo aqui e pretendo continuar aqui por muitos anos para incomodar o diabo. Eu pretendo continuar aqui muito tempo para ensinar muitas pessoas a serem um incômodo para o diabo. Josué 1:9, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Claro, um desafio daquele, algo novo. Quando você entra em algo novo, você pode ter medo, mas o Senhor disse para ele, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, olha só, você tem a garantia que eu vou ser com você, como Deus está dando a você, eu vou ser com você. Agora, olha a sua parte, seja forte e corajoso. Porque você, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Seja forte, corajoso, e fique com a palavra. Não se desvie do que você tem aprendido. Você aprendeu muitas coisas no ano passado, tem aprendido nesse começo de ano. Permaneça nessa direção. Não deixe de falar as palavras deste livro. Você precisa declarar. Declarar o Salmo 126 na sua vida. Declarar todas as promessas. Declarar, trazer à existência. Está escrito, está escrito, está escrito. Tenha cuidado. Não deixe de falar as palavras 8 deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Meditar no que, gente? Está escrito palavra. Não está aqui escrito meditar em problemas, meditar em lutas, meditar em afrontas, meditar em dificuldades, meditar, ou seja, pensar. O que você medita é muito importante. Você precisa aprender a meditar na palavra. Pensar na palavra, pensar nos seus projetos. Você não pode de forma alguma parar e ficar pensando e meditando no que falaram, no que estão pensando a seu respeito, falando a seu respeito, problemas que você está enfrentando, dificuldades. E se você começa a pensar o quanto está longe aquilo que você gostaria de atingir, e o problema é isso, e parece que está tão distante isso e aquilo, e pensando em besteiras, você vai se deprimindo e desaparecendo. Naturalmente, se eu parar para pensar em besteiras, coisas negativas, eu vou me abater. Pense na vitória, pense nos seus sonhos realizados, visualize-os, pense em coisas grandiosas, medita na palavra, em todas as promessas que você tem recebido do Senhor. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, porque a gente não consegue obedecer a Deus se nós não meditarmos na coisa certa. Por isso que eu tenho falado bastante, tira a sua cabeça de problema, tira a sua cabeça de pecado, tira a sua cabeça do que disseram, deixaram de falar, coloca a sua cabeça no lugar certo, porque senão você não vai conseguir caminhar para a direção certa. Até porque nós acompanhamos a nossa mente.
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não tem outra maneira. Eu já falei para você diversas vezes. Tem várias maneiras de viver, mas só uma vitoriosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime. Não fique com medo de nada e não desanime. Não desanime do propósito, não desanime dos sonhos, não desanime de viver a glória de Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aconteça o que for. Ainda que a situação não esteja boa, em algum momento, Deus estará com você. Onde você estiver, Ele vai estar com você. Para te livrar, para te abençoar, para te levantar, cuidando de você. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ainda que alguém passe pelo vale da sombra da morte, como eu já passei, meu filho já passou, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. Tenha isso na sua cabeça. Prossiga em Deus. E tenha o seu memorial. Daqui uns anos, você vai poder apresentá-lo a tantas pessoas. Nem tantos anos, eu digo, cada vitória você pode falar. E tenha o hábito, ao invés de ficar pensando em problemas, de ter o seu diário. Oh, Senhor, conversa com Deus e anota tudo isso. Estreito o relacionamento com Deus. No nome de Jesus. Pegue o seu propósito e mais uma vez levante ele ao céu. E mais uma vez, consagre ao Senhor. Tudo que você colocou aqui, que eu tenho certeza que você fez um projeto caprichado, consagre mais uma vez ao Senhor. Coloque diante do Senhor agora. E vá dizendo para Ele o quanto você crê em vitória. O quanto você está convicto, convicta. De que Ele está no controle da sua vida. Que será o melhor ano da sua vida. Que você está seguro, segura disso. Tudo que você projetou, você vai viver infinitamente mais. É hora de você dizer, sim, eu declaro, eu creio. Tudo que eu projetei para 2016, eu viverei infinitamente mais. Eu vou desfrutar desse poder na minha vida. Deus está na minha vida. E Ele me trouxe para vencer, e a vitória que eu terei. E seja lá o que for que eu terei que enfrentar, enfrentarei com coragem. Não terei pavor, não cederei ao desânimo, porque eu sei que Deus está na minha vida e a bênção do Senhor está sobre mim. Junto com você eu consagro agora esse projeto mais uma vez, a sua vida e o seu ano. E mais uma vez eu determino materializado todos os seus projetos, todos os seus sonhos para 2016. Eu determino realizados, materializados, concretizados, a sua vida mudada. Eu profetizo que este será o melhor ano da sua vida no nome de Jesus Cristo. Vamos, eu quero que você diga isso já pela sua fé. Eu creio, eu tomo posse de todos os meus projetos materializados, todos os meus sonhos materializados, tudo que eu projetei para este ano novo, pela minha fé eu já estou vivendo, pela minha fé, eu tomo posse, que tudo já foi materializado. Em nome de Jesus Cristo. Com essa fé e esse espírito, estenda as tuas mãos para a direção onde você quer que essa unção chegue lá. E profetize o Salmo 126. Pela sua fé, você profetiza agora.
o Salmo 126 materializado, concretizado, realizado na sua casa, no seu trabalho, na vida da sua família, no seu casamento, na vida dos seus familiares, em o nome do Senhor Jesus, junto com você, eu profetizo o Salmo 126 materializado na sua vida, materializado no seu trabalho, materializado na sua empresa, materializado na sua casa, materializado no seu casamento, materializado na sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Santo, nós estamos algumas horas na Tua presença, buscando a Tua face nesse primeiro dia de propósito, primeiro jejum, e nós concordamos com todas as orações que foram feitas, todos os clamores que foram feitos, tudo que nós apresentamos ao Senhor. Nós passamos horas na Tua presença aqui, confinados no templo, buscando a Tua face, porque nós cremos. O que nos motiva é a fé, o que nos faz estar aqui é a fé. Nós confiamos na Tua fidelidade, nós tomamos posse da Sua grandeza, nós tomamos posse de tudo que nos prometeu, e nós concordamos com todas as orações materializadas, concretizadas, todos os projetos de conquistas para 2016 materializados. Nós concordamos com os clamores e orações do Teu povo, ligamos aqui na terra para que sejam ligados no céu, e desligamos todas as situações adversas aqui na terra para que sejam desligadas do céu. E eu profetizo mais uma vez o Salmo 126 materializado na vida do Teu povo, o Teu povo vivendo sonhos, com a boca cheia de riso, com grandes coisas materializadas, restaurados, colhendo, meu Pai, colheitas maravilhosas, assombrosas, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória sobre todos e tomo posse do melhor ano da nossa vida, 2016, e nada vai nos parar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.